Boa noite. Hoje nós temos uma convidada especial aqui, a Camila Jonas, a minha nutricionista que também vive com HIV, que também cria conteúdos. Ai, gente, os filtros. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a alimentação de pessoas que vivem com HIV, a imunidade, um pouco sobre o nosso diagnóstico e tudo mais, né? Vamos ter uma conversa aqui na live. Eu tô com cara péssima de gripe e eu tava procurando um filtro mais legalzinho pra usar. Boa noite, pessoas, tudo bom? Eu deixei um salvo, mas não vai ficar sem filtro mesmo, que eu odeio essa coisa de ficar procurando filtro. Pronto. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos bater um papo com a minha nutricionista, a Camila Jonas. Ela também é uma pessoa que vive com HIV e é nutricionista. Tô esperando ela entrar aqui pra gente convidar ela e conversar sobre a alimentação. Porque a alimentação é algo muito importante, né? Até mesmo na imunidade de quem vive ou não com HIV. Então vamos agora convidá-la, a Camila, que ela acabou de aparecer ali. Nasceu com HIV, ou seja, pela transmissão vertical. Ela vai explicar um pouco pra gente. E logo em seguida nós vamos falar sobre alimentação, né? E como a alimentação ajuda na imunidade de pessoas que vivem ou não com HIV. Mas especialmente quem vive com Cara. HIV, né? Olá, Ai, tava ao contrário, gente. acontece, amiga. Eu tava aqui procurando um filtro e eu desisti. Eu falei, quer saber? Vai sem mesmo. Vamos nós por nós mesmos, né? É sobre. E aí, como é que você está? Estou bem. Tô com minha aguinha aqui para não ficar hidratado enquanto a gente tá aqui. Tô aqui também com o meu computador, porque eu gosto sempre de deixar anotado assim meio que um roteirinho, né? Quando a gente sempre que vai trazer algum tema interessante, enfim, eu gosto de sempre dar uma revisada um pouco antes, né? Trazer algumas coisas interessantes. Mas fala um pouco de você primeiro, se apresenta para o pessoal. Tá aqui. Tá. Então, bom, meu nome é Camila Jonas, né? Só para perguntar, tá me ouvindo bem? Tá tudo Sim. certo? Som? Tá, beleza. Então, eu vivo com HIV desde bebê, né? A minha mãe teve o diagnóstico quando eu já tinha 2 anos de idade. Ela foi internada e tal, descobriu que vivia com HIV. E logo em seguida, então, desconfiaram, praticamente minha tia ficou preocupada se eu também não tinha o HIV, né? Daí a médica, não, realmente, o primeiro teste deu negativo, agora deu positivo, isso acontece porque até os 2 anos tem uma troca das células de defesa e tal, teve toda essa explicação. E fui começar a tomar os remédios ali, acho que quando eu já tinha uns 6 anos por aí, que foi quando o SUS realmente começou a ter a medicação, né, os antirretrovirais, de forma gratuita, né? E desde então, assim, na infância, eu tomava os remédios, eu sabia da importância, né? Embora eu não sabia o que eu tinha exatamente. Eu ia cada 3, 4 meses fazer exame de sangue, tomava os remédios, assim, até eu me acertar com um especificamente, eu fiquei circulando entre vários, assim, né? E não gostava, aquela coisa de criança, chegava próximo da hora do remédio, nossa, tem que tomar remédio. E tinha que tomar vários comprimidos, muito mais do que a gente toma hoje. Teve um período que eu tomei um que ele era o dolutegravir, não, desculpa. Era o Fosamaprozol e o Caletra, que eram líquidos. E aí, tipo, tinha um gosto horrível, aquela coisa assim, tinha que ficar na geladeira. Daí também teve alguns perrengues por conta disso, né? Como essa história de tinha que ficar na geladeira, teve uma época que a gente foi na praia, eu, minha mãe, meu primo, enfim. E aí a minha mãe deixava no isopor com gelo e botava o remédio ali, porque não tinha frigobar e tal, não sei o quê. Daí a gente passou o dia fora, porque a gente foi num parque aquático, alguma coisa assim, sabe? Foi uma saída. Quando a gente voltou à tardinha, 18, 19 horas,
tinha derretido todo o gelo, os remédios boiando, assim, sabe? Tinha saído, acho que cápsula do frasco, enfim, eu nem sei que a gente fez. Se a gente secou e deixou num papel toalha, eu não sei o que a gente fez. Eu sei que foi, assim, um perrengue danado. Então, assim, tinha essas coisas assim, mas, assim, é a vida, assim, sabe? Também eu fico pensando assim, eu não seria o que eu sou hoje sem essas histórias, sem esses perrengues, sem todas essas coisas, assim, né? E, de um modo geral, apesar de ter essa coisa de ter que tomar remédio, ter que cuidar, fazer exame, eu tive uma infância normal nesse outro aspecto, assim, então, tipo, brincava bastante, era muito ativa. Claro que tinha algumas limitações, então minha mãe não deixava dormir na casa de coleguinha, porque ia ter que tomar um remédio, explicar, aquela coisa toda. Então, eu só ia na casa de uma amiga, porque Claro, eu tinha amigas no colégio, mas só não dormia na casa delas. Tinha uma amiga que eu dormia na casa dela porque a mãe dela era amiga da minha mãe, então tinha essa questão. E, assim, de modo geral, tinha isso, assim. E acredito, assim, que eu guardava muito pra mim. Eu era, assim, queria sempre parecer muito forte. Então, eu ia fazer exame de sangue. Eu, né, não vou chorar, sabe? Aquela coisa assim. Me fazia um pouco de forte, embora tinha, como é que eu posso dizer assim, situações bem... Não digo, não falo nem de preconceito, mas a situação em si, né? O fato de não saber exatamente o que tinha, Uhum. o fato de ver que minha mãe não estava bem, porque ela, se fosse só o HIV, ela estava bem até hoje, né? Mas ela tinha hepatite C, ela teve um câncer também, né? Mas pro final ela teve um câncer, daí os médicos acharam que não. Como é que posso dizer assim? Que ia ser mais um sofrimento ainda fazer quimioterapia, aquela coisa toda. Claro que isso eu fiquei sabendo depois de adulta, né? Quando eu era criança eu só sabia que ela tinha o HIV, hepatite C, não sabia assim ao certo, né? E assim, foi um período assim de que eu diria que do HIV, o que me afligia não era preconceito, era o fato de não poder falar, o fato de guardar aquele segredo a sete chaves, então, porque a vida em si já era dura, então eu perdi minha mãe, né, quando eu tinha 10 anos, não tive o contato muito com meu pai, né, e ele veio a falecer no mesmo ano que a minha mãe, embora nada a ver com doença, enfim, né. E claro, por outro lado, eu sou muito grata, convivi até o ano passado, né, com a minha tia, então fui morar com ela e tal, então tive uma segunda mãe, né? Então, sou muito grata por isso. Mas assim, o que eu posso dizer assim? Dentro da família não tinha tanto preconceito, assim, até perguntava quando eu ia dormir na casa dos meus primos, tá, cadê teu remédio? Tem que botar na geladeira, tinha um certo cuidado. Mas era algo que. Pode falar. Eu ia falar que acho que era um desafio para você e para sua mãe ter que esconder a medicação de uma certa forma, né? Porque tinha que guardar na geladeira, né? Então acabava sendo uma exposição, né? Uhum. Hum. Ô, amiga, e como Até foi por você. isso. Até foi por isso que a gente colocava o isopor no quarto do hotel, porque eu não Uhum, queria ir na cozinha. De primeira, minha mãe tinha colocado, deixava lá na cozinha do hotel. uhum. E aí só que tinha que ir lá e pegar com o rapaz. E aí eu ficava com vergonha, porque eu, né, tinha um crush assim no rapaz, e eu ficava com vergonha. Uma hora ele vai Claro. perguntar pra que é esse remédio, pra que é isso daí, se é remédio, o que é, porque, tipo, rola uma curiosidade do que é, Uhum. né? Aí, então, aí a minha mãe, então tá, deixa. Daí ela ia lá, comprou uma caixa de isopor e ia lá todos os dias, pegava, comprava no mercadinho perto, comprava um saco de gelo. Então, assim, para evitar essa coisa, assim, porque realmente a gente fica constrangido e Pra tal, tentar né? guardar escondido, né? Assim, da geladeira, né? Que ficava mais exposto. Exato, com Ô, certeza. amiga, com quantos anos foi que a sua mãe te falou que você vivia com HIV? Ah, deixa eu pensar assim, eu não tenho assim lembrança assim exata, assim, sabe? Porque quando a gente é criança, principalmente essas coisas assim mais tabus, eu acho que a gente meio que deleta, assim, né? Mas eu lembro assim da minha amiga perguntar o que eu tinha, porque essa minha amiga, que eu dormia na casa dela, ela sabia que eu tomava remédio, mas não sabia por quê, né? Então daí
Gente, tá uma baita chuva, então se não der pra ouvir, vocês me avisam. E Ah, daí, assim, eu lembro que ela perguntou e a minha mãe disse que era gripe. Imagina uma gripe que tem que ficar tomando remédio pra vida inteira. Mas, enfim. E depois disso, eu não lembro assim ao certo quando foi. Eu lembro que eu acho que eu olhei na embalagem, porque na embalagem dizia, pelo menos, não sei se agora diz, o enfim, nome, remédio né? para HIV ou para AIDS, alguma coisa assim. Só que eu não tinha dimensão do que era, assim, né? Assim, não tinha a dimensão do preconceito, estigma, essa coisa assim. Tanto que aí eu contei pro meu amigo, que era meu melhor amigo, assim, da rua, ali onde eu morava, e ele contou pro restante dos amigos, assim, uma roda, assim, de conversa, sabe? E aí, e tipo, é real, sei lá, né, eu tenho HIV, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. E aí um dos amigos do meu irmão falou assim, pá, Roger, é real isso? Camila tem HIV? Enfim, alguma coisa assim. E o meu irmão desmentiu, ele disse que não, que era mentira, nada a ver. Tipo, com certeza para me proteger, assim, Sim. sabe? Eu tô muito grata por ele, por toda a minha família, assim. Enfim, tiveram esse cuidado comigo, assim. Então aí eu sabia que tinha, mas não tinha essa dimensão do preconceito, né? Então eu fui ter essa dimensão depois quando eu estava, acho que na quinta série, sexta série, na aula de ciências, que daí a gente começou a estudar vírus e tal. E aí comecei a entender como é que funcionava o vírus, que ele atacava as células de defesa e tal. E aí eu lembro da professora falar alguma coisa de que os coquetéis, já começou assim, né? Já começava que não é coquetel, né? É, Né? por São conta da remédios, né? quantidade de remédios, né, amiga? Nessa época, eu acho que eu tomava uns 4 do Fosamapanavir e um ou dois do outro. Tipo, eram 6, sei lá, de manhã e de noite, porque era de 12 em 12 horas, não era uma vez ao dia. Então, era bastante. Aham. E daí, a professora falou, né, esses coquetéis só prolongam a vida. Cara, pra quê, né? Eu fiquei super chateada. Não lembro, assim, como é que eu cheguei em casa, mas eu sei que a minha mãe, a minha tia, né, ficou preocupada, assim, tipo, pô, né, a guria tá bem, tá tomando remédio, mas aí chega alguém e pega e fala uma merda dessas, Isso, né? isso foi na Então, escola. foi na escola, eu tinha acho que uns 11, 12 anos por aí, assim, sabe? Era bem novinha. Aconteceu algo parecido recente com uma moça até do meu grupo de apoio que mora aqui na minha cidade. Ela disse que na escola da filha dela, né, que a filha dela e ela também vivem com HIV, na escola da filha dela, falaram que ia precisar expor lá sobre o diagnóstico da menina. Eu achei um absurdo isso. Assim, Não, expor, não tem, imagina. não tem. Eu nem lembro como é que foi que a minha tia fez, se ela falou alguma coisa no colégio. Eu lembro que ela ficou pé da vida, assim, sabe? Não sei, assim, ao certo como é que foi, assim. Eu sei que quando tinha essas coisas, minha tia ficava tinindo, assim, né? Hum, Mas, e daí, assim, é interessante, assim, lembrar também, assim, que o fato, assim, claro, essa situação foi ruim, né? Mas, ao mesmo tempo, me gerou, assim, uma curiosidade para estudar sobre o assunto. Então, sim, quando a gente tinha aula sobre HIV, sobre vírus, não sei o quê, eu queria estudar mais, assim, e só tinha umas informações básicas ali no livro. Eu dizia, cara, o que tem mais que isso, né? Então, acho que ali já foi meio que plantada uma sementinha para eu ir para a área da saúde, assim, que eu gosto hum. dessa coisa, assim, sabe? E Tanto é que agora você foi para a área da nutrição, né? Eu lembro e que nós nos conhecemos bem quando eu comecei a criar conteúdos, e você também, né? Tipo assim, acho que uns foi 5 meio anos que junto, atrás. né? Foi. Aham. É, nós fizemos uma campanha com o Luciano, do Positividades, que era sobre a campanha do Indetectável de dezembro, né? Aí a gente Uhum. fez um vídeo e a partir daí a gente começou a se conhecer. E naquela época você não trabalhava com a área da saúde ainda, não era? Então, eu já estava formada, mas eu não estava ainda utilizando as redes sociais para isso. Eu estava voltada mais para concursos, né? Então, eu estava estudando para concurso, assim. E também ali no meio da pandemia, eu estava assim, meio que, tipo assim, meio que tinha abandonado o barco, assim, nessa sentido, assim. E aí, até o meu foco estava no momento, assim, que
me engrandecia e me preenchia bastante ali no momento era falar sobre HIV. Então, assim, aquilo era um trabalho diário, assim, que eu Uhum. fazia praticamente, assim, Sim. tanto de gravar, editar os vídeos, ter Nossa, ideias para, realmente um trabalho. né, dá trabalho. Fazer um vídeo, às vezes, de 30 segundos, tu grava 10, edita, bota texto, bota Passei música. o dia editando vídeos, o dia literalmente. Como eu só tenho um celular, eu faço tudo por ele, aí Sim, pronto, eu não faço mais nada. sim. É Aham. carregando o telefone e editando É, vídeo. exato. Eu só tinha o celular, eu não tinha nem computador na época também, então assim, é uma função. Mas era assim, é uma função gostosa. Então, assim, como é que eu posso dizer assim? O É trabalhoso, mas é feedback que gostoso. recebe é legal. Sim, o carinho, as pessoas assim, até antes da campanha Dezembro Indetectável, eu já estava falando sobre HIV, assim, mas eram posts, assim, tipo, eu criava, não era nem no Canva, só para ter uma ideia, era no PowerPoint, né, falando assim, e em texto, geralmente, não, e não mostrava a cara, né, não mostrava o rosto e tal, não era nada disso. E aí, só que eu sentia vontade de me abrir, assim, sabe, tirar esse peso das costas de trazer, levar esse segredo, assim, né, tipo, aí eu vi a campanha do Luciano e eu digo, bah, aí vai ser minha porta de entrada. Sim. E aí foi legal, assim, sabe? Eu juro que assim, ó, eu peguei, ele tinha postado no YouTube, no Instagram. E tá, no Instagram eu compartilhei, só que no Instagram não tinha muita gente que me seguia e tal. E aí eu compartilhei do YouTube lá no Facebook, e lá tinha várias colegas minhas de faculdade, aquela coisa toda. E eu tava super receosa, pensei, bah, vai ser uma. Não sei qual vai ser a reação das pessoas. E foi muito positivo, assim, sabe? Muita gente. Assim, foi uma chuva de comentários, assim, sabe? De comentários positivos e tudo mais. Então foi super gratificante, né? Foi muito bom. E foi um período muito bom, assim, claro que hoje, agora, eu tô mais focada na minha profissão, enfim, na parte profissional. De vez em quando, às vezes, eu faço algum videozinho de dancinha ainda, né? Quando dá uma vontade, dá um tempinho, eu faço. Mas, assim, não tá sendo o meu foco hoje. Hoje tá sendo, assim, o profissional, enfim, a parte financeira também. Uhum. E e galgando como nutricionista também, né? Então, assim, é algo que eu tô focada mais no momento. E assim, como eu tinha falado, assim, né, a sementinha da área da saúde, eu acho que foi criada lá atrás, né? Quando eu tinha que entender o que que era o HIV, eu estava tentando entender todas essas coisas lá no colégio, né? E fui gostando de ciências, né? Embora não tava gostando não gostei da atitude da professora e tudo mais, né? E E aí, o que que acontece? Nesse período aí, eu tinha que cuidar muito da minha alimentação, por conta dos remédios que eu tomava na época, né? Eles alteravam o triglicerídeo, colesterol, várias coisas, né? E então, daí, eu fiquei com triglicerídeo alterado, acho que colesterol também, não lembro assim ao certo. E daí, então, eu tinha que ter uma alimentação bem regrada, assim, embora fosse sempre, né, magrinha, eu, né, tinha uma alimentação mais restrita, né? Então eu lembro que minha avó fazia umas frituras, umas coisas assim. Um dia era couve-flor frita, no outro era batata frita, no outro era não sei o quê, né? Era só as gordices, né? E daí a minha mãe, porque a gente morava do lado da casa da minha avó, né? E aí a minha mãe, com todo jeitinho, né? Né? A Camila tá com alteração de colesterol, vai ter que diminuir um pouco das frituras. Aí ela parou com a batata frita, mas aí tinha couve-flor frita. E assim ia, sabe? Mas eu tinha uma consciência desse cuidado, assim. É engraçado que eu não sei da onde que eu tinha essa consciência do autocuidado, né? Então, assim, eu ia nesse meu melhor amigo, por exemplo, tinha churrasco, me oferecia um salsichão, eu negava, e, tipo, pra mim era natural, sabe? Tipo, não, não posso, porque eu tenho, né, colesterol alterado. Come essa gordurinha. Não, não posso ter colesterol alterado. Tipo, era tão engraçado, Não assim, que gosto, hoje amiga, de comer eu não aquela sei, gordurinha da. Não gosto. eu não sei da onde eu tinha essa consciência, sei lá, isso já era natural comigo. Uhum. E daí, então,
esse cuidado com a alimentação fez eu ser mais, digamos assim, antenada a isso. Então, eu olhava rótulo, já sabia que, vamos supor, quando voltava ali que tem gordura hidrogenada, então eu já sabia que mesmo que dissesse ali no rótulo zero gordura trans, era mentira, né? Tem numa bolacha pode ser 0,1, mas aí tu comer o pacote inteiro vai ter 1 grama, sei lá, enfim, né? Então, assim, eu era bem antenada a isso, então daí eu lembro que eu estava no ensino médio ali, com meus 15 anos por aí. Acho que no primeiro ano eu já comecei a cogitar em fazer nutrição, não lembro assim. Claro que eu tinha outras milhões de opções. Eu gostava de história, então eu pensei em fazer história. Eu gostava de costurar, né? Tipo assim, eu gostava. Sempre fui, desde criança, eu gostava de costurar as roupinhas das Barbies, essas coisas assim. E ficava pedindo para ter uma máquina de costura. Depois lá adiante eu ganhei uma máquina de costura. Isso eu acho que já uns 18 anos por aí, não lembro. E aí eu pensava, vou fazer moda, quero ser estilista e tal. Então eu fui, né? Essa questão assim foi variando ao longo do tempo, assim. Mas eu gostava assim também, assim, dessa coisa da área da saúde, assim, um pouco. Enfim, fui pensando, foi variando assim, até que o momento que eu fiz pré-história, depois no ano seguinte eu decidi que queria nutrição. E aí coloquei lá a opção no SISU, para Enem, eu coloquei para nutrição. E na PUC, aqui na PUC-RS, PUC aqui no meu, no meu estado, né? Eu coloquei para história porque a mensalidade de nutrição era 1.000 e não sei quanto. Daí eu pensei, minha mãe não vai pagar isso aí. E história era R$ 500, algo assim. Foi por isso. E eu gostava também de história, então, tipo, era uma coisa assim, longe, né? Daí, na nutrição, lá no SISU, eu botei, nutrição. Pensei em trocar para outra coisa para ver se passava, porque daí eu tava na lista. Eu só quer saber, eu vou deixar aqui na lista de espera. Se eu tiver que ser chamada, eu vou ser chamada, né? E aí fui chamada, eu já tinha feito matrícula, já tinha pago a primeira mensalidade da PUC, já tava tudo certo, tinha até crachá, só para ter uma ideia. E aí fui chamada uma semana antes de começar as aulas na UFSPA, né? Que é a nossa. É uma das faculdades federais aqui, né? Tem a URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, e tem a UFSPA, que é Federal de Ciências da Saúde, de Porto Alegre, né? E aí fui chamada uma semana antes. Meu Deus, e aí fui atrás dos documentos, né? Todas as coisas. Minha certidão tava meio rasurada, assim, tipo, tinha apagado umas coisas, tive que ir atrás, nem sabia qual era o cartório, enfim, umas coisas assim. Mas foi legal, assim, sabe? A minha experiência com a faculdade foi assim, primeiro ano eu levei um susto, porque eu não imaginei que ia ser tão difícil. Bioquímica, biofísica, fisiologia, né? Essas coisas, microbiologia. E aí, meu Deus do céu, né? Aquela coisa assim. Mas depois a gente vai aprendendo e tal, assim, acho que é uma fase boa também, né? Eu acho que tudo aqui tá pensando em fazer alguma coisa da área da saúde, né? Então, enfim, foi variando, assim. E eu lembro que eu tinha uns 13 anos, né? Voltando aqui um pouco antes. Eu li um livro que chama Depois daquela Viagem, né? Que a autora fala quando ela contraiu o HIV e tal. E lá pelas tantas ela começou a fazer palestra em colégio e tal. E eu pensava, cara, um dia eu quero fazer isso também, né? Usar a minha história para outras pessoas e tudo mais. E aí eu resolvi fazer isso, assim, sabe? E, e daí o que que eu fiz? Quando chegou na pandemia, eu pensei, tá, agora eu não vou fazer nada da nutrição, o que que eu vou fazer, né? Estamos aqui trancados, né? O que que eu vou fazer? Não sabia quando que ia terminar e tal. Daí eu pensava, vou, né, escola, não, mas a escola tá fechada, não tem como, né, pandemia. Daí eu pensei, vou usar redes sociais. E comecei, e aí, como eu te falei, né, aí lá em dezembro eu abri e comecei, né, com o Luciano e contigo, com todo mundo que participou da campanha, né, foi muito legal, conheci muitas pessoas legais. E é interessante porque antes disso eu era uma no meio da multidão. Eu não sabia, eu era eu sozinha no mundo com HIV, entendeu? Uhum. E aí depois que a gente participou da campanha, eu me senti, nossa, tem outras pessoas que vivem, que falam também sobre na internet. Nossa, fiquei muito, foi assim,
o ápice, né? Foi muito legal. Eu E aí, então, depois disso, eu comecei a fazer vídeos também no TikTok, aqui no Instagram, enfim, aquela história toda falando sobre HIV. E é isso. E aí, agora estou mais focada na nutrição, né? E vim aqui para conversar com vocês sobre. é, eu achei muito massa porque você chegou em um ponto que você pensou, ah, não, eu preciso falar sobre porque isso vai ajudar outras pessoas, isso vai ser legal e tudo mais. E isso é muito interessante de você trazer aqui, porque a gente precisa de mais pessoas pensando dessa forma, né, amiga? Seria Com muito certeza. interessante se tivesse mais pessoas vivendo com HIV tendo essa coragem de falar sobre sei lá, tipo assim, esse empoderamento, né? Porque assim, a gente sabe que hoje é difícil por conta do preconceito que ele ainda existe, né? Mas assim, no meu caso, meio que eu fui forçado a falar por conta do preconceito, né? Você Aham. conhece um pouco da minha história. E aí também foi envolvendo um pouco da área da saúde, porque eu estava no primeiro período da faculdade de Sim. enfermagem e eu já tinha gostado bastante da área da saúde. Eu pensei, ah, é isso que eu quero, porque assim, eu sou virginiano, né? E virginiano gosta de cuidar de tudo. Da, Aham. assim, Aham. Tomar conta organizar de tudo, né? as coisas, cuidar das pessoas e tudo mais. E aí, eu sempre gostei de É ciências meu também na escola. ascendente. É, tem tudo a ver, sabe? Tem tudo a ver com essa coisa do cuidado. E a Aham. en- enfermagem é isso, é cuidar das pessoas. E aí, assim, na escola eu também gostava muito de ciências, de biologia e Uhum. essas matérias relacionadas. E aí foi muito interessante, porque assim, eu me encontrei e aí no segundo período eu tive o meu diagnóstico. E aí eu acabei sofrendo alguns preconceitos e foi quando eu percebi que precisava falar sobre isso. E Sim. outros criadores que já falavam, outros criadores de conteúdo que tinha no YouTube, no Insta, que eu acompanhava eles, foi que também me ajudaram a querer falar Te nas minhas redes inspiraram, sociais. né? Uhum, Com exatamente. E aí, quando a certeza. gente. Nossa, eu fui fazer a prova do Enem esse final de semana e eu tive uma crise de rinite alérgica. Eu tava aqui toda hora respirando por conta do ar-condicionado muito forte, sabe? Ah, sim. E aí, amiga, foi muito bom eu ter começado a falar, porque, assim, além de falar sobre HIV, eu curso enfermagem, assim, né? Tô com o meu curso trancado, mas tô voltando agora no próximo período. E aí, assim, eu acho muito necessário ter profissionais de saúde como a gente, que vive com HIV e que fala abertamente, porque isso faz com que outras pessoas que vivam com HIV se sintam mais acolhidas com a gente, né? Para conversar, para falar sobre as questões de saúde delas, para tirar dúvidas, né? Imagina, uma pessoa vai fazer uma consulta com você para ver a questão nutricional dela, mas também para poder se abrir sobre o diagnóstico dela, vai poder falar para Sim, você, com certeza. Eu já sabe? peguei gente que disse assim, olha, eu já consultei com nutricionista, mas eu não me senti à vontade para falar sobre HIV. E eu sei que é uma lacuna e que eu precisaria falar com um profissional da saúde, né? Saber, a pessoa precisaria saber que eu vivo com HIV, até para, de repente, me ajudar melhor, mas eu não consegui, né? Então, acho que o fato de sermos, né, estarmos no mesmo lado, no mesmo barco, ajuda, sim, as pessoas a se abrirem mais, né? E falar sobre o assunto com o profissional, isso é muito legal. E acho que também é legal também para os profissionais da saúde também, porque tu, infelizmente o preconceito está em tudo, né? A gente, claro que a gente está aqui levantando a bandeira para diminuir isso, né? Mas é interessante assim que não é todo mundo que não é todo mundo que não tem esse preconceito, né? Então, mesmo às vezes, como profissionais da saúde, ainda existe, às vezes, algum preconceito e tal. Porque, claro, isso daí vem da formação da pessoa, antes mesmo da faculdade, né? Sim. E aí, então, assim, é muito legal a gente estar nesse meio. Então, mês passado, acho que foi mês passado, me convidaram lá no Hospital de Clínicas para participar de uma aula do pessoal da farmácia. E falando da minha história, assim, né? Nada como nutricionista, né? Não como profissional, mas como paciente, né? E foi muito legal, assim, sabe? Bem interessante. O pessoal gostou bastante, porque
Enfim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, é conhecer alguém que realmente vive com HIV. Então é muito legal, assim, essa troca. Hum. Maravilhoso. E recente até, né? Nós começamos a fazer o meu acompanhamento nutricional. A gente tá fazendo aí esse acompanhamento. E aí, por isso que eu te chamei pra gente fazer essa live, pra gente falar sobre a importância, né, de pessoas que vivem com HIV cuidar da sua alimentação. Porque não é só tomar a medicação que vai ajudar ali a você ter uma boa imunidade, a você controlar a questão do vírus, né? Uma boa alimentação também ajuda na sua imunidade, não é mesmo, amiga? Com certeza, com certeza. E assim, bom, é como eu falei, né? Eu tava lá atrás com 12 anos por aí, 10, 11 anos, né, com alteração de triglicerídeo, de colesterol. Claro que as medicações já avançaram, né? A medicina avançou. E graças a Deus essas mais modernas não têm esse efeito colateral, né? Às vezes não tem nenhum efeito assim que a gente sinta, né? Então, assim, claro que a gente faz os exames, né, a cada 6 meses para ir avaliando todas essas coisas, mas eu fico bem feliz que já modificou. Mas é aquilo, principalmente o pessoal, às vezes, que recém teve o diagnóstico, né, e às vezes sai de um estágio, assim, em que a carga viral estava alta, né, um estágio, às vezes, de AIDS ou não, mas já tá, a carga viral estava alta, ou as células de defesa estavam lá embaixo, né, então esse período de transição, de sair desse estágio, assim, antes do tratamento e para o momento de tratamento, para o início de tratamento, às vezes tem esse período, assim, que as células de defesa estão mais baixas, né? Então, esse é um período muito importante da nutrição, tá ali atenta, né? De ter esse acompanhamento nutricional. Porque, exatamente, porque às vezes a carga viral ela, menos de 6 meses, ela já baixa e a pessoa já tá com a carga viral indetectável. E às vezes a pessoa leva um tempão, tá lá com a CD4, as células de defesa, né? Os linfócitos TCD4, TCD8, ainda estão ali galgando e demora, às vezes, um tempinho. Então, ali nesse período, às vezes a pessoa precisa de uma dieta mais hiperproteica, né? Às vezes ela teve ainda um emagrecimento, né? Ou mesmo que não, mas às vezes ela precisa de uma dieta com mais proteínas para, né, melhorar a formação desses linfócitos. E várias coisas também depois, né, quando a pessoa já tá melhor, né, também são interessantes e aí vai para público geral, né? Quer melhorar o sistema imune, aí tem orientações bem interessantes também, né? Sim, amiga. E E- assim, mesmo que as pessoas estejam indetectáveis, tem que cuidar da alimentação, porque tem gente que acha que é normal comer muita coisa industrializada, muito fast food. E, tipo, mesmo que você viva ou não com HIV, esses alimentos industrializados, ultraprocessados, fazem mal para o nosso organismo, né? Com certeza, com certeza. Se a pessoa quer ter uma longevidade, um envelhecimento saudável, é a dupla dinâmica, né? Alimentação e atividade física, né? E até eu lembro que meu professor do ano passado na academia, ele sempre falava, olha, se tu quer ter um envelhecimento saudável, tem que ter treino de força, né? Então, às vezes a pessoa, mas eu caminho. Claro, as outras atividades físicas também são importantes, aeróbicas, enfim, mas a musculação, principalmente para as pernas, porque que acontece, né? Com o envelhecimento, a tendência acontece uma perda um pouco da musculatura, da massa muscular. E é o que nos mantém rígidos, né? Aí, se tu não quer depender de bengala, de terceiros, né? Precisa manter essa musculatura forte, né? E uma alimentação saudável, né? Claro, se eu falar isso, pá, beleza, vamos acabar a live. Mas assim, tem várias coisas que a gente pode alterar, enfim, que a gente pode trabalhar. Uma das coisas que eu acho interessante, além da atividade física e da alimentação, é a questão do sono, né? Ter um sono mais de qualidade, então fazer uma higiene do sono antes, então tirar luzes brancas, que nem essa aqui que eu botei, né? Enfim, celular, diminuir um pouco antes de dormir mais horas também, né? Isso vai afetar também o nosso sistema imunológico e várias outras coisas, né? Memória, Saúde ansiedade, mental. depressão. Exato. E também a questão do estresse, a parte emocional também pode.
interferir no sistema imunológico também, tá? Uh, de modo geral, é como tu mesmo falou. Então, quanto mais alimentos naturais, né, mais in natura e menos industrializados, é o melhor. A outra coisa que eu acho bem interessante, eu tô olhando aqui porque tem minha colinha, tá? Meu roteirinho. Meu roteirinho. Outra coisa super fundamental, super importante, é a saúde intestinal, tá? O que que acontece? Ali no nosso intestino, né, é como se fosse uma parede com vários tijolos. Os tijolos fossem as células, né? Elas fazem uma barreira ali. Lógico que aí quando chega nutriente ali, aquela barreira, digamos assim, há um espacinho e entra os nutrientes ali para dentro do nosso organismo. Mas o que que acontece? Quando a nossa microbiota, ou seja, bactérias que tem, a gente tem uma colônia, né, de bactérias, fungos, enfim, vários micro-organismos que estão no nosso intestino. Eles estão ali. Quando eles estão em equilíbrio, beleza, nosso sistema imunológico está ali, tipo assim, não tem nenhuma ameaça, tô aqui de boas, né? Digamos assim. Quando a nossa microbiota está em desequilíbrio, né? Ou seja, tem um crescimento maior de bactérias que são mais patogênicas, que não são tão boas, digamos assim, isso ativa o sistema imunológico, tipo, bota ele lá em estado de alerta. Alerta vermelho, tem invasor, vamos ativar, e aí faz uma cascata de reações inflamatórias, de reações ali, e que vão para o corpo inteiro, e inclusive afetam né, o nosso cérebro com a produção dos nossos neurotransmissores. Então, pode aumentar a ansiedade, depressão, então, né? Então, o nosso intestino é um negócio assim, eu fico apaixonada, né? É como É um se negócio segundo sensacional, cérebro, porque assim, já ouvi dizer também. sim, ele está super ligado com o nosso cérebro, porque pensa bem, se ali está desequilibrado, ele interfere na produção de vários neurotransmissores, né? Então é super interessante. E aí, o que que acontece? Tá, ok, Cami. Como é que eu sei se está em equilíbrio, se está em desequilíbrio, o que que eu faço, né? Então, assim, primeira coisa é reduzir industrializados, ultraprocessados. Então, alimentos que vão muito sódio, que nem, sei lá, salsicha, salame, essas coisas assim, processadas, congelados, hambúrguer, pizza, essas coisas assim, que acabam levando muito sódio, muitos, enfim, várias coisas que não são tão boas, elas vão, né, interferir ali no equilíbrio das bactérias e acabar aumentando um pouco as bactérias não tão boas. Outra coisa, diminuir o consumo de açúcar também. O açúcar também tem essa relação de aumentar essas bactérias patogênicas. E aí, o que que a gente faz? Tá, ok, tirei isso daí, diminuir esses alimentos. Aí, agora eu quero melhorar essa microbiota, né? Diminuir os alimentos ultraprocessados, então tá, diminuir as bactérias patogênicas. Agora, como é que eu faço para melhorar as bactérias que são boas e que, né, foram afetadas? A gente vai incluir alimentos que favorecem essas bactérias. Então, alimentos que tenham fibras, eles são os probióticos, então aveia, chia, ou as próprias frutas e verduras vão favorecer, né, são os alimentos dessas bactérias que fermentam, enfim, e elas vão ficar felizinhas com essas fibras, digamos assim. E se a gente quiser ainda acrescentar algo que seja um pré-biótico, que a gente chama, desculpa, as fibras são os pré-bióticos e os alimentos fermentados são os probióticos. Que aí são o kefir, a kombucha, iogurte natural, daí não é o iogurte grego, esses outros que geralmente têm açúcar, é o iogurte natural. São alimentos fermentados e eles mesmos já têm ali lactobacilos, enfim, bactérias boas que vão auxiliar lá no nosso intestino. E aí, no momento que a gente tem uma microbiota equilibrada, né? Essa tu vai tu não vai fazer com que essas bactérias patogênicas ativem o sistema imunológico à toa, digamos assim. Vai ficar em equilíbrio. Tá, as células de defesa vão olhar, dar uma espiadinha. Não, é só uma bactéria boa, então vamos ficar aqui, não vamos fazer uma cascata de reações inflamatórias, né?
É, De uma certa então, forma, acaba até ajudando na redução dos danos do envelhecimento precoce, né? Porque não vai estar ativando sempre o seu sistema imunológico, né? sim, exatamente. Tipo, à toa, digamos assim, né? Uhum. Uma coisa é vir uma gripe e tu tem que ter uma reação, uma outra doença, né? Que tu tem que ter realmente uma reação, né? A outra é tu tá sempre tendo uma guerra interna, digamos assim, só por conta da alimentação, né? Então, é, eu começaria sempre por essa base, intestino e coisas assim, né? Uhum. E então, claro, tem outros alimentos também são interessantes, né? Quando possuem antioxidantes, anti-inflamatórios, então vitamina C, alimentos ricos em selênio, zinco, né? São alimentos também que vão auxiliar nessa também a melhorar o nosso sistema imunológico, né? Então a vitamina D também é super interessante, né? E aí a vitamina D não tem muitos alimentos que têm ela de forma abundante, assim, né? Então a maior fonte seria o sol mesmo, né? E aí, claro, hoje em dia a gente fica muito nessas luzes brancas o dia inteiro. Então, cara, se tem a oportunidade de dar ali no teu intervalinho do meio-dia no trabalho, sentar um pouquinho no sol, aproveita isso, sabe, Alguns né? pouquinhos, né? Então, assim, ele tem algumas fontes na alimentação, mas são fontes que a gente não usa tanto, assim. Então, tipo, arenque, peixes gordurosos, né? Arenque, salmão, sardinha, bacalhau, né? Mas geralmente, às vezes, não tem tanta quantidade quanto tu consegue pelo sol também, né? E, enfim, outros alimentos, então, seria a vitamina C, que ela também é um antioxidante, enfim, ela é super importante nessa questão da imunidade também, né? E aí, claro, aí tem alimentos assim, claro, varia também a necessidade para homens, para mulheres, né, de vitamina C diariamente. Essa é uma vitamina que ela é importante ser consumida diariamente. O que acontece? Tem vitaminas que são hidrossolúveis e outras que são lipossolúveis. As lipossolúveis tu pode comer de vez em quando porque elas são armazenadas no nosso tecido adiposo. Então, vitamina A, vitamina D, E vitamina K. A vitamina K até, na verdade, se tu fizer uma alimentação rica em fibras, tu já vai ter a fonte de vitamina K, por quê? Porque ela é produzida pelas bactérias boas do intestino. Então, se tu dá fibras, essas bactérias, né, são boas, tu vai já automaticamente melhorar a vitamina K. E as outras vitaminas que tem, né, o restante das vitaminas, vitamina B e todas do complexo B, vitamina C, enfim, elas são necessárias diariamente porque elas são excretadas na urina. Então, daí, por isso que tem que consumir mais vezes, né, mais diariamente. Daí, então, da vitamina C, vocês aí do norte, vocês têm, do nordeste, né, vocês têm a acerola, que, tipo assim, uma unidade já tem mais do que tu precisa pro dia, né? Todo dia quase de acerola. Exato, nossa, está bem. Aí tem caju também, que a gente às vezes acha que é só a laranja que tem vitamina C, e a laranja Aqui nem, às vezes nem tem tem tanto. bastante, né? Oi? A goiaba. A goiaba Goiaba, também tem. exatamente, está em terceiro lugar. Primeiro lugar, acerola, caju, que a gente não dá nada, né? Ninguém sabe que ele Ah, eu tem, adoro que caju. ele tem vitamina C. Cara, eu amo suco de caju. Nossa, no verão, às vezes eu tomo, boto água com gás geladinha, nossa, misericórdia. Bem geladinho. Maravilhoso. Nossa. Aí a goiaba tá em terceiro lugar. Quarto lugar, o kiwi ou kiwi, né? Depende da região, o nome. Também é uma fruta. Aí depois é que vem a laranja, bergamota. Aqui no sul é bergamota, né? Vocês talvez seja tangerina, enfim. Ah, sim, o rapaz comentou aqui, conhece bergamota? Eu não sei não o que é isso. A gente chama de bergamota, mas tem. Vocês chamam acho que de tangerina, né? Que é a É, aqui a gente chama tangerina. Ou mexerica também, né? Que tem. mexerica, eu sabia que tinha um outro nome também. Ah, eu adoro E aí, então, também. assim, essas são as que tem mais, assim, de vitamina C. E o selênio, né? O selênio, ele também está envolvido
no aumento da resistência do sistema imunológico, porque ele também é um antioxidante. Daí, ele é um mineral, né? Daí não é vitamina. E aí ele varia um pouco conforme o solo. Então, assim, vamos supor, no Nordeste pode ser que tenha tanto, aqui no Sul pode ser que tenha menos ou mais. Então, varia conforme a localização geográfica. E a maior fonte aqui no Brasil, que a gente pode se orgulhar, né? O pessoal fala mal do país, mas eu adoro. Né? Mas a gente é muito rico em várias coisas. Então, a castanha do Pará ou castanha do Brasil é o que mais tem o selênio. Aí, para te ter uma ideia, uma unidade uma castanha só, tem 118 miligramas de selênio. Claro, vai variar, como falei, do estado para estado, enfim, né, conforme o solo. E a nossa necessidade diariamente é 55 microgramas. Então, tipo assim, uma castanha já supre e ainda sobra. Então dá para tomar igual remédio. Vou tomar minha suplementação de selênio, vou comer uma castanha. Ai, não dá não, amiga, para comer uma castanha só gostosa. E também tem o zinco, né? Também ele é importante para o sistema imune. E aí ele tem, assim, depende um pouco dos alimentos. Tem na carne, tem no iogurte também, né? No bife de frango também. Tem alguns alimentos que são fonte desse mineral. A vitamina A também é interessante, né? Também é importante. E aí a vitamina A tem várias fontes também. Aí tem a cenoura, tem o ovo, né? A cenoura pode ser cozida, pode ser crua também, né? Então o pessoal fala, vou comer vitamina A, tomar, né? Preciso de beta-caroteno para ficar bronzeado e tal. Então a vitamina A, ela está super associada também com essa questão do sistema imunológico, né? E aí eu também achei bem interessante, né? Eu achei um estudo falando sobre a relação do whey protein e o HIV, né? E aí o que acontece? Houve uma melhora das células de defesa, então CD3, CD8, CD4, após o uso, né? Ou seja, no caso foram 3 meses de uso desse suplemento, né? Claro, aí ele sempre ressalta, né? É necessário uma avaliação, uma orientação nutricional, que é claro, sempre falo, né? A suplementação varia de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, tenho 1,58 m, peso 46 quilos. Eu vou precisar de X quantidade. O Jair, com um peso tal, vai precisar tanto de proteína. Então, varia conforme a pessoa se pratica atividade física ou não, né? Uma pessoa mais alta, é óbvio que ela vai precisar de mais calorias, de mais proteína. Então, varia de pessoa para pessoa. Então, por isso que é importante uma orientação nutricional antes de suplementar. Mas eu achei super legal esse estudo, porque, como eu falei, assim, a proteína é importante também para a formação das células de defesa, né? E aí fala nesse estudo que é interessante nessa parte de recuperação do estágio de AIDS. É como eu falei, né, lá no início, se a pessoa descobriu em estágio de AIDS, aí já, começou a tomar os remédios, mas esse período ali de recuperação é importante a questão da proteína para recuperar as células de defesa, né? E é como eu falei também antes, né, os estágios de AIDS, a gente há um aumento das necessidades energéticas de calorias e de proteínas também, né? Então o suplemento é bem interessante nessa fase também. Uma coisa que eu ia falar eu falei acho que numa outra live também, né? Mas é sempre legal falar com médico, né? Ou com nutricionista. Olha, eu posso tomar tal suplemento, né? Coisas assim. Porque, por exemplo, o que as pessoas às vezes acabam usando até para melhorar a imunidade. Óleo de alho, por exemplo. Só que ele tem uma relação com alguns medicamentos, interfere na absorção de alguns medicamentos, como o Indinavir, Neonavir, Ritonavir e Saquinavir. Eu não sei se eles ainda estão sendo utilizados, esses medicamentos, mas na época eles interferiam na absorção, né? O óleo à base de alho, desculpa. E a erva de São João ou hipérico
também tinha uma relação de reduzir a concentração desses medicamentos, né? Alguns medicamentos. Então, assim, sempre importante, né? Perguntar, olha, fulano, posso, né? Perguntar para o médico, posso tomar tal suplemento, tal coisa, né? Enfim, a gente sabe que não é só tomar. Então, às vezes, algum medicamento, de repente, tu tá com alguma alteração alguma pequena alteração renal, então tem que cuidar para não tomar a mais do que precisa. Então, Tá, enfim, é todo um acompanhamento, né? com E certeza. eu te... Pode falar. Eu comecei a malhar tem mais ou menos 5 meses. E aí, assim, eu não tava tomando nenhum tipo de suplemento além da creatina, né? E aí eu consegui ganhar mais ou menos uns 12 quilos. E eu tenho uma grande dificuldade de ganhar peso, tipo, normal, porque é o tipo do meu corpo mesmo. Sempre foi Seu assim. biotipo, né? E aí, as pessoas até associam, né? Que ele é magro porque ele vive com HIV, mas não é isso. Aham, Sempre fui magro. Eu tô ficando forte agora por causa dos exercícios e da alimentação, que é bem mais forte. aham. Porque se você fizer só exercício, você vai ficar bem magro, né? Bem magro e com definição. Então, para Sim, você sim, ganhar mais massa, tem que se alimentar bem, né? sim, com certeza, com certeza. E assim, é super legal a questão do exercício físico para quem né? Principalmente para quem às vezes, né, tem essa dificuldade de aumentar de peso, né? Então o treino de força é super legal porque a gente aumenta a massa muscular, né? Isso é muito legal. Eu fico bem feliz assim que eu não tive assim tantos ganhos, nem em quilogramas, mas eu aumentei também. Eu comecei ano passado a fazer academia, início do ano passado, em março, então já faz mais de um ano que eu tô treinando. E aumentei, acho que uns 3 quilos, mais ou menos. Parece pouco, mas assim, a gente fica super feliz, né? Bota a calça, fica Aham. mais justinha e já fica feliz, né? Nossa, E que regata agora. é exato. E assim, eu lembro quando eu tomava alguns medicamentos que alteravam essa questão de triglicerídeo, colesterol, que eu até ia falar antes, que podia alterar também a questão do. Oh, meu Deus. Ah, tá. Da lipodistrofia, né? Podia dar aquela questão de perda de massa muscular ou de aumento de gordura em alguns locais diferenciados e tal. Então, a minha médica sempre falava, olha, se tu quer aumentar sem, né, ter um aumento de gordura estranho e tal, começa a fazer academia, que daí tu vai aumentar em músculo, né, e tal. É, E ela falava que tinha alguns pacientes que faziam isso e estava melhor, assim, sabe? Porque realmente a gente tem que pensar, claro, na questão da saúde e também na questão da autoestima, porque isso também é saúde, né? Saúde mental, saúde emocional, tu se sentir bem com o seu corpo, né? Isso também reflete na nossa saúde, até inclusive imagino que no sistema imunológico também, né? Se o nosso emocional tá melhor, é óbvio nossa, que a com gente tem certeza. uma, Uhum. né? Já Nos existem meus estudos que últimos comprovam, anos, né? tava, tipo assim, a mais de 1.000 a minha carga de CD4, tava bem alta. E foi logo depois que eu comecei a praticar os exercícios diariamente. E também a minha imunidade ou a minha ansiedade reduziu bastante as crises de ansiedade que eu tinha, sabe? Tanto a alimentação, porque recente eu comprei uma airfryer e agora eu não uso mais óleos. Aí eu asso tudo, né? Tipo, literalmente tudo. Fritura e coisas de assar eu faço tudo lá. Então eu não uso mais óleos, assim, nem coisas gordurosas demais, sabe? No máximo que eu coloco é um fiozinho de azeite para dar uma douradinha, né? E Uhum. aí, assim, tudo isso ajudou, né, nessa questão do aumento da minha imunidade também, né? Sim, É muito bom. certeza, Agora, com certeza. E tu falando da questão da ansiedade, né? Eu acabei não falando, mas essa questão do intestino com o cérebro está relacionada com a diminuição de ansiedade, de depressão, né? Então, a privação de sono e a alimentação ruim está relacionada com a questão de ansiedade e de depressão, né? Então, quando a gente equilibra essa microbiota lá, enfim, como eu falei, diminuir industrializado, aumentar fibras e fermentados, tu vai melhorar essa microbiota e, por consequência, tu melhora também a saúde mental. Daí, aliando a atividade física, é perfeito, daí a pessoa tá blindada. eu lembro que quando eu fazia acompanhamento com o psiquiatra, que eu fazia uso
medicação para controlar a ansiedade e a insônia. Ele falava que era muito bom eu ingerir alimentos que fossem vermelhos, amarelo e verdes, porque eles são bons para a saúde mental, né? Para toda essa questão. E eu achei bem interessante até. Aí eu fazia sucos, eu comia frutas, folhas, essas coisas. Sim, sim, com certeza. Tá tudo. E assim, né? Nós somos um ser humano. Como ser humano, a gente é como. A gente é um ser integral, né? Então, se a gente está com o emocional abalado, como é que se diz? Ah, a pessoa perdeu um ente querido, ou sei lá, enfim, coisas emocionais, perdeu o emprego, qualquer coisa que abala o nosso emocional, nos gera estresse, também vai afetar todo o nosso corpo, né? Vai afetar o sistema imunológico, vai afetar várias coisas, porque a gente não é separado, né? Nós somos um ser integral, né? Então, acho que isso que eu acho bem legal, assim, até falo às vezes com o paciente, por exemplo, assim, uma paciente que eu atendi, e ela disse que comia rápido. Eu disse, olha, quem sabe começa a praticar meditação, tenta concentrar atenção nos alimentos quando tu vai ingerir, qual é o sabor, o que é, quais temperos tu colocou, enfim. Por quê? Não é só alimentação, né? Então a meditação vai auxiliar ela também a melhorar aquilo ali. Então, não, tipo assim, eu faço questão de receitar, entendeu? Não só a alimentação, falar de outras coisas também, né? Porque eu acho que isso também vai interferir para o paciente. Uma paciente que eu atendi hoje também, ela também comia rápido. Eu disse, olha, vamos praticar isso, né? Vamos tentar diminuir, né? Se for preciso, faz uma meditação de 5 minutos antes de comer, que eu sei que a gente às vezes está no trabalho, correria. Então, assim, né? Tenta se acalmar naquele momento, comer um pouco mais devagar, saboreando, né? E aí ela, tá, vou tentar. Porque que é isso? Eu posso simplesmente pegar uma dieta, né? Sem observar o que o paciente precisa, e a pessoa, tá, é só mais uma dieta de gaveta, né? Mas é a gente ter esse olhar também, né? Individual de cada paciente, cada pessoa, né? Exato, tem toda uma avaliação, né? Com Cada caso. certeza. Com certeza. Exatamente. E aí, amiga, tem mais alguma coisa que você acha importante a gente deixar aqui na live pro pessoal? Eu acho que é isso. Eu acho que, claro, quem quiser me chamar, pode me chamar nesse Instagram ou no meu outro Instagram também. Lá, o meu outro Instagram é camilajonas.nutri, onde eu falo só sobre nutrição. Um pouco da minha vida privada também, né? Eu vou deixar os dois marcados, pra ficar mais fácil. Oi? Eu vou deixar os dois perfis marcados. Tranquilo, isso. Eu até tenho, assim, eu penso assim, uma hora unificar, porque é muita dor de cabeça ter que. Porque, na verdade, é que o outro perfil era privado, era só o meu perfil entre amigos e tal. Daí eu, enfim. Mas é isso. Eu acho que foi bem legal a gente ter essa troca, né? Eu acho que eu não sou a nutricionista sem a minha história, então eu acho bem legal a gente ter contado um pouquinho também da minha história, né? Como eu falei, assim, foi algo que foi vindo também do meu interesse pelas coisas de ciências, de biologia, de eu ter que cuidar da minha alimentação também, então eu também tinha esse interesse de pesquisar sobre, né? Como eu falei, assim, a alimentação, o básico bem feito, tu vai ter um sistema imunológico melhor. Claro, eu também acho que eu esqueci de falar, né? Tu tinha falado esses tempos que começou a utilizar o própolis, né? Ou a própolis, né? Também é interessante. Eles não, assim, eu peguei um estudo ali, um artigo científico para ver sobre o assunto, né? Porque na faculdade, claro, né, a gente não consegue abranger tudo e as coisas, né, vão evoluindo também, né, conforme os anos passam. E aí, assim, é interessante que a própolis ele não tem ainda, assim, eles sabem que melhora um pouco nessa questão do sistema imunológico, né, estimula o sistema imune, só que eles não sabem ainda um certo mecanismo de ação, né? Até porque ela varia, assim como eu falei, assim, o que acontece? Ela varia conforme a localização também. Então, no Brasil já tem 12 tipos diferentes identificados, Depende né?
da fauna, né? Das Isso, plantas, exatamente. Aí, por exemplo, aí ele falou ali, a mais estudada é a própolis verde, a verde, exato. que é da araucária, não sei o quê. E tem a própolis verde e tem as do sul. A do sul é araucária e eucalipto. Então, cada uma tem como é que se diz? Uma característica, né? Por conta do solo. Como elas vêm a abelha vai lá e poliniza de uma árvore X, vai ter uma característica X. Se for da árvore Y, vai ter a característica Y. Então, elas variam um pouco. Mas, de modo geral, ela tem a ação antiviral, anti-inflamatória, antioxidante e antiparasitária. Uhum. Mas é isso, eles não sabem onde dá certo, o que ela faz lá dentro que melhora, né? Então, claro, precisa de mais estudos, mas já tem um efeito, já se sabe que ela tem essa ação, Exato. como não se sabe. mas, mas A empresa que eu fechei a parceria, a BeHealth, eles estão até em parceria com a pesquisa que está rolando. Tem uma pesquisa até que tem uns cientistas brasileiros que eles chegaram a essa conclusão que a própolis auxilia nessa questão da imunidade de pessoas que vivem com HIV e também reduz um pouco dessa questão do envelhecimento precoce, porque com a própolis ela é antioxidante, ela ajuda ali nessa questão da inflamação crônica das células, né? Das pessoas que vivem com HIV. Aí eu li bastante essa pesquisa esses dias recente, que até tem naquela portal O Globo. Aí eu achei bem interessante, porque eu já usava própolis antes, mas eu não sabia dessa ligação, assim, em pessoas que vivem com HIV. E a pesquisa até fala que eles descobriram isso recente, assim, sabe? Que eles ainda realmente estão no processo de mais pesquisas para se aprofundar ainda mais. Isso, sempre essas coisas, assim, novas. O que acontece? Aí eles chegam, tá, ok. O que eles fazem normalmente, né? Vamos supor, numa pesquisa clínica. Pega um grupo de pessoas que vai tomar o própolis, outro grupo controle que não vai tomar, né? Vai tomar o placebo. Aí avalia durante um tempo, sei lá, 3 meses, 6 meses, um ano, né? Tomando e o outro grupo não tomando. Se melhorou ou não a alimentação, aí eles fazem, vamos supor, exames antes, né? Vamos supor, no caso, sei lá, de CD4, CD8. Exames depois, melhorou ou não melhorou, né? Essas são as formas dos estudos. Só que às vezes o que acontece, né? Melhorou, mas como? Não sei. Melhorou. Ou provavelmente foi a própolis, mas como que ela atuou lá dentro, não sei. Aí que vai. Por isso que aí acaba, às vezes, demorando, assim, para, assim, digamos assim, ser divulgadas essas coisas. Né? Demora, às vezes, para ser divulgado, porque acaba tendo vários estudos, né, para ser aprovado e tal. Exato, mas no estudo diz exatamente isso, que um grupo de pessoas ficaram fazendo uso da própolis e não adicionou mais nada, assim, além da própolis, os antirretrovirais, e tiveram uma melhora significativa após um longo tempo, assim, utilizando a própolis. Ai, que show, que show. É bem É interessante. muito legal. Muito legal essas coisas. A gente tem que ir utilizando. Natural. Exatamente. Ir utilizando as coisas que estão na natureza, que a gente pode. Que estão ali, se estão disponíveis para a gente poder usar, que ótimo, né? Então, assim, é isso. Maravilhoso. Fiquei bem feliz do convite também. E poder trazer algumas coisas, quem sabe uma próxima live eu trago mais novidades, mais coisas sobre o assunto, né? Eu já ia esquecer, né? Eu tô para fazer um e-book. Eu ia falar Ainda agora. não sei se vai ser nutrição e HIV ou se vai ser alimentos e imunidade. Tô pensando como é que vai ser, mas a ideia é trazer alguns conceitos, algumas coisas assim, bem legais sobre o tema, né? Sobre a nutrição. E, enfim, ficam convidados, né? Quem quiser realmente ter um acompanhamento nutricional, uma reeducação alimentar, independente se vive com HIV ou não, né? Mas, assim, quiser se aprofundar nisso, só me chamar no direct, enfim. Tanto aqui quanto no outro perfil. E é isso também. Eu fico feliz. Eu gosto também sempre de falar, né, no final de lives, coisas assim, né? Quem recentemente descobriu
que vive com HIV, que se sinta bem acolhido. Existe vida após HIV, né? Estamos aqui, nós dois aqui, prova viva disso, né? Dá para ter uma vida saudável. É claro, a gente tem que ter alguns cuidados, a gente vai tomar a medicação diariamente, mas como eu falei, já evoluiu muito. Hoje a gente toma só 2 comprimidos, né? Então já logo daqui a pouco já tenha que seja só um comprimido por dia, enfim, não tem os efeitos colaterais de antigamente. E a gente pode ter filhos sem o HIV, a gente pode se relacionar sem transmitir quando a gente está com a carga viral indetectável. Então, são grandes avanços, então isso nos faz com que a gente consiga ter uma vida uma qualidade de vida bem maior. E eu diria que às vezes até mais saudável que muita gente que não tem HIV, porque às vezes a pessoa não tem nenhuma doença e acaba não se cuidando, né? Não cuidando da alimentação, não fazendo atividade física. Que são coisas que vão nos dar saúde. Vai quando realmente tá sentindo alguma coisa, assim, sabe? Sim. Quando tá já no estado bem. Aí já tá quase com infarto, quase com não sei o quê. Exatamente. Exatamente. E é isso, gente. Sigam a Camila. Quando ela lançar também o e-book dela, vou compartilhar aqui, né? Eu tô sempre compartilhando o trabalho dela também. A gente vai pensar em novos conteúdos para fazer juntos também, relacionados à alimentação de pessoas que vivem com HIV, porque eu sempre falo que isso ajuda muito, gente. A alimentação é o que mais ajuda, né? Eu mesmo percebi muito isso na minha vida, porque eu amo cozinhar. E eu cozinho toda a minha alimentação. Eu não como nada de fast food, eu não compro comida. Não que eu não coma literalmente nada. Uma vez ou outra eu como, só que de vez em quando, né? Sim, eu tenho esse hábito de exatamente. comer diariamente alimentos que eu mesmo produzo, sabe? Comida feita em casa, né? É o melhor remédio, com certeza. Eu gosto também, tipo, eu prezo por isso. Então, assim, às vezes eu tô podre de cansada, mas não, vou fazer minha janta e aí eu já faço pro almoço pro dia seguinte para levar pro trabalho. Então, assim, eu gosto muito também disso. Acho que o básico bem feito, uma comida feita caseira, menos processada, às vezes as pessoas querem, assim, né, uma pílula mágica para melhorar a imunidade. Mas se a gente fizer só isso de básico, já tá excelente, né? Com certeza. E eu ia falar alguma coisa, eu me perdi. Vai variar. Eu costumo, amiga, cozinhar pra passar, tipo assim, 2 semanas. Eu faço uma quantidade de feijão, cozinho, aí eu congelo tudo nos potinhos e fica 2 semanas pronto. Para eu poder ter ali para comer todos os dias, sabe? Sem precisar dessa correria. Aí isso ajuda muito. Com certeza, a organização é melhor. Também gosto de fazer o feijão assim para semana e tal, deixar congelado, porque eu acho que facilita. Claro, é um alimento mais demoradinho, mas eu sempre que eu faço, eu gosto de postar lá nos stories, porque às vezes o pessoal, é muito demorado. Gente, deixo de molho e deixo na geladeira lá no potinho. Troco a água. Às vezes assim, de noite, às vezes eu gosto, vamos supor, pro dia seguinte cozinhar, né? Pra cozinhar no domingo, por exemplo, que é o dia que eu tenho mais folga. E aí, cara, bota na panela de pressão, depois, olha, dá acho que uns 15, 20 minutos na pressão e tal. Bota ali o sal, a cebola, o alho, o que tu quer botar, o louro, enfim. Cara, perfeito. Não precisa linguiça, não precisa calabresa. Cara, com um tempero natural, tu faz um feijão perfeito, entendeu? Não precisa de mais nada. Deixem aí nos comentários se vocês querem que a gente faça uma live ensinando a fazer um feijão, que a gente faz de lá e eu daqui, né? A gente faz o feijão no mesmo dia. Top, isso aí. Então, gente, com certeza. É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui com a gente até o final. Depois a gente vai postar uns cortes da live. Não se esqueçam de acompanhar a Camila também. Siga os perfis dela, que vai ficar aqui marcados. E obrigado. Um cheiro, amiga. Obrigado por amigo, quero te ver pessoalmente. Vai rolar, viu? Vai acontecer. Eu quero muito me organizar para viajar aí pro lado do sul. Eu pro Nordeste pegar uma prainha maravilhosa. Aí vai ser tudo. Vai acontecer esse encontro. Com certeza. Vai cansar que a senhora trabalhou o dia todo, né? Tá cansada. Sim, tranquilo, mas é isso também. Acho que são fases, né? Eu tô plantando agora, né, minha correria, eu sei que em algum momento eu vou conseguir tirar o pé do acelerador, mas é isso, a gente tem momentos na vida que a gente vai acelerar um pouco para depois puxar um pouco. Com certeza.
Eu já tô até me preparando para voltar para a universidade, essa correria do dia a dia, trabalhando. Sim, exato, Mas é com isso. certeza. Ah, enfim, Faz precisar, lutas da vida. se precisar, me aciona aí da faculdade. Fico feliz que tu vai voltar. Sim, Nossa, eu também tô, porque eu consegui me organizar para poder voltar logo. Vem coisa, aí, viu? ei, coisa boa. Um cheiro, amiga. Até Beijo, mais, querido. gente. Obrigada a todo mundo. E a gente vai voltar aqui com mais lives, tá? Mande sugestões também, Sim, sim, eu só dei tá? uma palhinha, isso foi de propósito. Com certeza. Um Na cheiro. próxima eu Boa trago noite. mais coisas legais. Vai ser maravilhoso. Ah, podemos trazer Beijo. umas receitinhas, umas coisinhas legais. É, com certeza a gente pode pensar nisso. Com certeza. Interessante. Um beijo, gente. Tchauzinho. Tchau, gente.